Aos 16 anos de idade, esta moça, nascida em 1965 na região operária do Grande Rio, escreveu um livro-depoimento que se transformou em um best-seller. Com licença, eu vou à luta. Era o grito rebelde da adolescente que não se conformava com as normas discutíveis da sociedade. Hoje, aos 22 anos de idade, mãe de 3 filhos, que em breve serão 4, ela não se limitou ao livro de estreia, transformado em filme de sucesso. Logo depois escreveu o romance Corpos Abertos e, enquanto as livrarias vendem seu 3º livro, outro depoimento intitulado Na Luta Sem Pedir Licença, conclui um novo romance. Ela é Eliane Maciel. Que tipo de necessidade, Eliane, levou você a escrever Com Licença, Eu Vou à Luta? É meio difícil de esclarecer exatamente que tipo de necessidade, porque eram diversas, né? Basicamente, a necessidade de encontrar o fio terra, a raiz outra vez. Porque você imagina bem, a posição da pessoa que, de repente, sai da única cidade que conheceu, do único grupo social que frequentou, perde o nome, né? Passa a ser uma Maria diluída na multidão, se reveste de uma pilha de documentos falsos, de uma capa de maioridade para poder sobreviver, e vai à luta literalmente, né? Vai à luta como vão as mulheres desse país mesmo, as mulheres que compõem esse país mesmo, que lavam o chão, que são babás, que cozinham em lanchonete, que servem marmitas, que vendem tortas de porta em porta, são costureiras, operárias de fábrica, né? E de repente, por trás dessa história do surgimento de mais essa Maria na multidão que era eu, tinha uma outra história prévia que eu tinha a intuição de que tinha a ver com a história de muitas mulheres e de muitos homens, né? Tinha a ver com a história dos oprimidos, dessa grande minoria que são o que agora? Muito mais de 50% da população brasileira de menores de 18 anos. E que a gente sabe muito bem que a classe média alta e alta, que deve ocupar uma parcela aí de 2, 3%, na maior parte das vezes são uma população produtiva, uma população útil e extremamente carente, sem nenhum direito legal, sem nenhum direito humano, sem nenhum direito a sentimento, e que é encarado perante a sociedade, perante o psicologias e perante o ginecologias, muitas vezes, principalmente quando são mulheres nesse caso, né? Como aquele ser humano que um belo dia faz 18 anos, aí grita Shazam, cai um raio lá de cima e bate de repente uma natureza humana, né? Começa a sentir, começa a poder, começa a desejar, começa um monte de coisa. Então foi em cima do fim desse bem educado calar pré-histórico, né? Que a gente pensou no livro. Primeiro eu comecei a escrever para não ficar maluca mesmo. Porque há um momento em que você pensa que está de fato se diluindo, né? Naquele caldo grosso que te cerca, na densidade daquela emoção, daquela coisa. E esse negócio de escrever é uma coisa que quando há é incontrolável. Então você começa a expressar por ali, mesmo que você não queira, um monte de coisas. Na sua opinião, escrever é um dom ou é um ofício que se aprende? As duas coisas. As duas coisas, não tem... Todo trabalho literário é 99% suor. Isso aí não há como escapar disso. Eu não posso crer que o mais extraordinário escritor tenha sido aquele sujeito que sentou e conseguiu fazer sair exatamente o que ele pensava ou exatamente o que podia satisfazê-lo no momento em que saiu, né? E, aliás, é um negócio que pesa quando eu pego a literatura atual, me dá a sensação, às vezes, de que as pessoas jogam diamantes brutos, né? Coisas muito boas, às vezes, mas que poderiam ser trabalhadas melhor.
É uma sensação universal que eu tenho. Eu não sei se é porque eu sou muito perfeccionista, embora a minha literatura seja simples, porque eu acho que o que a gente pretende, em princípio, é sempre comunicação, né? Você sempre gira em torno do seu próprio umbigo. O escritor nunca sai do torno do seu umbigo, mas ele tem esse exercício de tentar dilatar o umbigo ao máximo para abranger as pessoas. Mas, de qualquer forma, nessa coisa de você estar em volta do seu umbigo, você tem que ter um certo senso crítico, um certo distanciamento, tem que ter a capacidade de melhorar sempre mais o que você faz, né? E como eu leio muito clássico também, eu fico sempre com essa sensação. A literatura é uma coisa que, quando você deve fazer, quando você tem que fazer, se torna uma obrigação de sobrevivência. Se você não faz, você morre ou você pira. Agora, daí a publicar e daí a mostrar para os outros, já envolve uma profissionalização mesmo. Você já declarou que desde a infância lê muito e lê desordenadamente. Algum escritor significou mais para você? Não, eu não posso citar um, viu? Poderia te dar uma dúzia. Necessariamente um escritor, não. E são escritores assim tão diferentes. Eu acho que o que me pega pelo pé e que me estimula, né, que me dá vontade de continuar trabalhando, é a marca do talento mesmo, independente do estilo, entendeu? Então, de Cervantes a Monteiro Lobato, aqui, ó, tá vendo? Dickens, Montaigne, Balzac, Stendhal, são coisas que eu gosto de ler. E entre os nacionais, Aloysio Azevedo, as pessoas jogam para escanteio, mas foi o primeiro cronista do Brasil mesmo, né? O Brasil essa nossa natureza mulata, eu gosto dele. Gosto dele pela ousadia, sabe? Gosto muito da Clarice. Clarice é uma escola para nós todos, né?